Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e a gente vai finalizar aí o PET 3, né, com o assunto de evidências da evolução. A gente resgatou aí, né, na aula passada as teorias evolucionistas, né, a gente conversou sobre o lamarquismo, sobre o darwinismo, sobre a teoria sintética da evolução e agora a gente vai ver de fato quais são as evidências que sustentam a teoria da evolução, que a gente sabe, né, que a gente chama de teoria, mas é uma teoria que tem fortes evidências e que acontece de verdade. E na aula dessa semana eu gostei do conteúdo do PET, então o que eu fiz? Eu montei os slides com o conteúdo do PET, mas eu acrescentei algumas informações, né, algumas imagens, e eu vou discutir com vocês durante a aula. Então vamos lá. As evidências evolutivas. Para estudar a história evolutiva dos seres vivos, os cientistas fazem uma série de análises anatômicas, embriológicas, fisiológicas e moleculares entre os organismos atuais. Além disso, eles estudam os fósseis que se formaram há milhões de anos a partir desses seres vivos. Os amonites, por exemplo, foram moluscos marinhos com a concha formada por câmaras adicionadas conforme o animal crescia. O registro dos amonites apareceu pela primeira vez em rochas de 400 milhões de anos e estima-se que a sua extinção ocorreu há 65 milhões de anos. Então a gente sabe que quando os cientistas eles querem, né, paleontologistas que estudam aí os fósseis, eles encontram vestígios, né, fósseis, ossos de animais que já estão extintos, eles fazem muita comparação com os animais atuais para ver a qual grupo que ele pertence, né? Será que era um mamífero? Será que era um réptil? Se era um invertebrado, né? Qual invertebrado que era? Será que era um inseto, um molusco? Então eles fazem essas comparações. E hoje a gente tem vários recursos para poder fazer essas comparações, como eu vou discutir mais adiante com vocês. E eu trouxe para vocês aqui uma imagem do amonite, né? Que no texto aqui fala que ele tem as câmaras adicionadas, né, conforme o animal crescia. Então vocês podem ver essas câmaras aqui, cada partezinha aqui é uma câmara, né? Então isso indica ali a idade do animal. E aqui nessa figura direita é uma reconstituição, né, artística de como que era esse animal quando ele era vivo. Entender a evolução dos seres vivos e suas relações de parentesco exige a análise de muitas evidências. Dentre elas, destacam-se os fósseis, as homologias, os órgãos vestigiais, os dados moleculares e a embriologia comparada. E a gente vai ver cada um deles. Começando aí... Epa! Desculpa. Ali ele citou, né, um pouco da idade dos amonites, né, que eles surgiram os registros dos amonites apareceram pela primeira vez há 400 milhões de anos e eles se extinguiram há 65 milhões de anos. Aí eu trouxe para vocês aqui essa imagem que mostra as eras geológicas do planeta Terra. Desde a sua formação, né, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Aí aqui são as eras geológicas, né, e os períodos. Então, né, quanto que era mesmo? 400 milhões de anos, né? Ou seja, eles surgiram mais ou menos por volta disso aqui, olha, no Paleozoico, nessa faixa aqui, e se extinguiram há 65 milhões de anos, né? Ou seja, aqui no Paleoceno. E a gente está atualmente aqui no Holoceno. Então é interessante aqui que eu gosto muito dessa imagem que mostra, né, as eras geológicas, aqui Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, mostram os períodos também com a datação em anos, né, tá em inglês, mas eu acho que é bem intuitivo, dá para enxergar bem. E aqui a gente tem a representação, né, dos animais que viveram naquela época, até chegar aqui nós os humanos, né, que são os paleontólogos escavando, né, e resgatando. Tem até aqui, olha, um amonite aqui, eu acho. Enfim, vamos partir para os fósseis, né? A primeira evidência aí da evolução que a gente vai discutir.
Chamamos de fóssil os restos de seres vivos de épocas passadas ou ainda qualquer vestígio deixado por eles, pegadas, túneis e etc. Porque quando a gente fala fósseis, a gente pensa logo, né, no osso do bicho, no esqueleto do bicho. E lembrando que nem sempre é bicho, a gente fala muito de animal, né, pensa nos dinossauros, no mamute, no tigre-dente de sabre, mas a gente também tem fungos, a gente tem bactérias, nós temos vegetais que estão ali fossilizados. E esses registros nem sempre é o corpo, né, do organismo ali, do ser vivo. Às vezes é uma pegada, às vezes é um túnel, pode inclusive ser um coprólito. Coprólito são as fezes do animal. Você pode descobrir fezes fossilizadas e estudando as fezes você descobre como é que era o hábito alimentar daquele animal. Aí você pode até descobrir qual animal que era aquele, né? Era herbívoro, era carnívoro, era onívoro. Dá para descobrir bastante coisa. Um fóssil só se forma em condições muito especiais, pois normalmente o organismo morto é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. Os tecidos moles têm mais chances de serem comidos e decompõem-se mais rapidamente que as partes duras. Estas, portanto, apresentam mais chance de formarem fósseis. De fato, a gente encontra mais fósseis só com as partes duras, né? Os ossos. Mas em locais, por exemplo, em que houve períodos de glaciação, a gente consegue encontrar alguns fósseis, por exemplo, de mamutes, de leões da caverna, mamíferos, né, que tiveram suas partes moles preservadas, como o pelo. Então, mas o mais comum, de fato, né, é só encontrar ossos, conchas, que são mais preservadas. De qualquer modo, só haverá fossilização se a morte do organismo ocorrer em condições que favorecem esse fenômeno. Os fósseis podem se formar com mais facilidade quando um animal é soterrado por sedimentos, areia ou argila, no fundo de lagos e mares ou no leito de rios. Com o tempo, os sedimentos se compactam e formam rochas. E aí a gente pode resgatar um pouquinho aí da geografia, né? De que a gente tem 3 tipos de rochas, né? Rochas plutônicas ou vulcânicas, metamórficas e sedimentares, que são as rochas que, né, são ali formadas por camadas de sedimentos. E são nesse tipo de rocha que a gente encontra os fósseis, justamente porque, né, ocorre depois a morte do animal, tem até aqui na imagem, né, a morte do animal, por fim ele é soterrado, vem diversas camadas, né, detritos, né, outras rochas, poeiras que vão compactando e preservando aqui o resto desse animal, né, que vem a se tornar o fóssil. E eventualmente, com escavações, eles vão sendo descobertos. Estudando fósseis de ossos das pernas de um animal, por exemplo, podemos ter a ideia de sua altura e de seu peso. Já os dentes podem indicar o tipo de alimentação, pois cada animal possui adaptações ao ambiente em que vive e a determinado modo de vida. Carnívoros, por exemplo, têm dentes geralmente pontiagudos e afiados, o que lhes permite prender, perfurar e comer carne. Isso não é nenhuma novidade, né? A gente sabe que, por exemplo, animais herbívoros têm os dentes incisivos mais desenvolvidos, como os cavalos, as vacas, coelhos. Diferente de animais carnívoros, como gatos, né, os felinos em geral, canídeos em geral também, eles apresentam. Mas isso aqui, gente, é muito interessante, porque quando eles descobrem, os paleontologistas, né, estão lá escavando uma região que acreditam que haverá fósseis, né, e eles geralmente encontram pedaços, nem sempre eles encontram um animal inteiro fossilizado. Então vira um jogo de quebra-cabeças, às vezes é um fêmur, às vezes é um osso ali, uma vértebra, e eles conseguem fazer comparações. Por exemplo, eu trouxe aqui, né, o alossauro. O alossauro, ele era um dinossauro carnívoro, como vocês podem ver aqui, né, esse é o esqueleto dele, ele tem dentes pontiagudos. E por muitas vezes,
os paleontologistas encontram apenas alguns pedaços desse animal fossilizado, né? E aí, com base em outras descobertas de espécies similares, eles conseguem remontar esse esqueleto de forma mais fiel possível, né? Que eles conseguem. E também é interessante o trabalho dos paleoartistas nesse processo, porque os paleontólogos, eles montam o esqueleto, né, do animal, aí analisam qual espécie que é, tem que comparar ossinho por ossinho. Gente, é um trabalho muito meticuloso, porque às vezes é um orifício diferente, uma protuberância óssea que tem, pode significar que é uma espécie nova, ou é uma espécie nova ou outra espécie diferente do que eles estavam achando que era. Então é um trabalho muito meticuloso que tem que ser feito por especialistas. E geralmente não é um paleontologista, é uma equipe de paleontologistas de vários países trocando informações para fazer esse trabalho, né? E aqui, né, eu falei com vocês, aqui é uma figura de uma representação esquemática de como que era o alossauro quando ele estava vivo. E essa representação, ela não é feita do nada, né? O cara não simplesmente vai lá, vou montar aqui como é que ele era. Eles tentam se basear em como que era a Terra naquela época. Eles também têm indícios de pigmentos, de como que deveria ser a cor daquele animal. Essa imagem aqui eu peguei do jogo do Jurassic World, por exemplo. Lá tem, parece que é um jogo que você monta um parque de dinossauros, é um jogo recente, do ano passado, eu acho. Ou de 2019, não sei. Que tem alguns dinossauros, né? E eu achei bem interessante essa imagem. Então, eles tentam reconstituir o mais fiel possível, né? Os dados obtidos pelo estudo dos fósseis são confrontados com outras evidências, como as obtidas pelo estudo comparado da anatomia e da embriologia dos organismos atuais e de suas proteínas e ácidos nucleicos. Esses estudos indicam que os peixes devem ter surgido antes dos anfíbios, estes antes dos répteis, que surgiram antes das aves e dos mamíferos. Essa sequência é confirmada pela idade relativa dos fósseis de cada grupo. Tá, vamos discutir isso aqui por partes. Eu falei com vocês, né? Os dados obtidos pelo estudo dos fósseis são confrontados com outras evidências, né? Eles comparam a anatomia e a embriologia dos fósseis com os animais atuais. Eu falei isso logo no início da aula. E aqui é uma coisa interessante. Como é que eles sabem, né, quem que veio antes? Quem que garante que esse peixe aqui veio antes ou depois ali do alossauro? Existem técnicas, gente, para a datação de fósseis, né? Você determinar qual que é a data daquele fóssil. E uma dessas técnicas, a mais famosa, que eu já vi cair em prova, inclusive, em prova do Enem, em prova do PISME, é a datação por carbono. Como é que funciona a datação do carbono 14? O carbono 14 é um isótopo, né? E ele, de tempos em tempos, eu não lembro agora, eu acho que é a cada 5.730 anos, a massa dele cai pela metade. É isso. Então eles sabem que, por exemplo, aqui a gente tem um peixe que morreu. Esse peixe apresentava uma massa de carbono 14, né? O isótopo carbono 14. E eles analisam a massa. Se a massa do carbono está pela metade, significa que esse peixe morreu há 5.730 anos. Aí, se está a metade da metade, significa que ele tem mais de 11.000 anos. É assim que funciona. E essa é uma das técnicas principais para se datar fósseis. Eu vou ver se eu acho um vídeo que mostra direitinho como é que é feita essa técnica e eu posto o link junto com a aula. Que isso é mais a parte de química do que de biologia. É bem interessante. Isso mostra como é que as ciências, né, elas trabalham em conjunto. Por exemplo, aqui eu falei com vocês, né, que a partir de um osso de uma perna, por exemplo, de um animal, a gente tem a ideia da altura e do peso. E isso aqui tem muita física envolvida também. Então, são todas as ciências trabalhando em conjunto, né, para, enfim, descobrir novas coisas. A gente também tem a homologia. Estruturas homólogas
são aquelas que derivam de estruturas já existentes em um ancestral comum exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercer uma mesma função. São exemplos de estruturas homólogas entre si: os ossos dos braços dos seres humanos, dos membros anteriores dos cavalos, das asas dos morcegos, das nadadeiras das baleias. Eles são homólogos porque eles derivam dos ossos dos membros anteriores presentes no grupo ancestral que deu origem aos mamíferos. Vou mostrar uma imagem que vai apresentar isso melhor para vocês, tá? Nesses casos, como essas estruturas não desempenham a mesma função no organismo mencionados, fala-se em divergência evolutiva. Então, gente, teve um ancestral do mamífero, né? A gente está falando aqui sobre o grupo dos mamíferos. E, obviamente, né, esse ancestral deu origem a diversos mamíferos aí ao longo da evolução, ao longo de milhões e milhões de anos. E certas partes do corpo permaneceram, porém, elas têm outra função. Mas, por exemplo, aqui, olha, as pontinhas dos nossos dedos, né? As falanges. A gente usa aqui as falanges, né, que são os nossos dedos, para poder manipular coisas. Já a falange aqui, por exemplo, da asa do morcego, ela serve para auxiliar o animal no voo. Na nadadeira da baleia, ela serve para auxiliar o nado. Já na pata do cavalo, na pata dianteira, né, forma um dedo, mas é para apoiar, auxiliar ele ali na movimentação. Então, assim, eles têm a mesma origem, né? A mesma origem embriológica, de certa forma, mas eles apresentam funções diferentes, e isso a gente chama de divergência evolutiva. São estruturas homólogas que apresentam divergências evolutivas. Existem, no entanto, estruturas homólogas que também estão adaptadas a uma mesma função. É o caso dos ossos das nadadeiras anteriores das baleias e dos golfinhos, ambos mamíferos com os membros anteriores modificados para a vida em ambiente aquático. Aqui, né, a gente viu estruturas homólogas que estão adaptadas para funções diferentes, mas ali, né, o texto cita que podem haver estruturas homólogas com a mesma função, no caso a nadadeira aqui de uma baleia com a nadadeira de um golfinho. Elas têm a mesma origem, né? A mesma origem embrionária e possuem também a mesma função. Nos estudos de relações de parentesco evolutivo, devem ser considerados nas comparações apenas caracteres homólogos. O conceito de homologia pode ser aplicado não apenas a órgãos, mas a outras características anatômicas, embriológicas, comportamentais e moleculares, como, por exemplo, sequências de DNA ou RNA. É com base em todo um conjunto de semelhanças, homologia, lembra, gente? Homologia são semelhanças entre dois ou mais grupos que podemos supor uma ancestralidade comum, ou seja, a gente não compara só, né, ossinho, como foi o exemplo dado ali, né? A gente compara também a embriologia, eu vou mostrar para vocês ali também, logo à frente, também certos padrões comportamentais, além do DNA e RNA, que também vou citar para vocês ali na frente. No caso dos mamíferos, um ancestral exclusivo desse grupo deu origem a um grande número de espécies adaptadas a condições de vida muito diferentes. Chamamos esse fenômeno de irradiação adaptativa. Como resultado dessa evolução, os ossos dos membros anteriores dos mamíferos sofreram modificações e hoje desempenham diferentes funções, como correr, manipular objetos, nadar, cavar, voar e etc. E eu peguei essa imagem aqui bem interessante que mostra bem essa coisa de esse conceito de radiação adaptativa. No caso de mamíferos, né? Aí mostra um ancestral em comum que é muito semelhante a um rato, né? De certa forma. É o nosso ancestral aí de alguns milhões de anos atrás. E ele, né, ao longo do processo de seleção natural, especiação, ele deu origem a diversos organismos que possuem comportamentos diferentes, mas observe bem que, por exemplo, né, ele tem uma cauda aqui. Eu estou pegando a cauda porque é o exemplo mais, enfim, que está mais aparecendo aqui.
Aí observa como é que a cauda, né, em alguns animais, ó, parece que ela ficou, né, diminuiu de tamanho, sofreu algumas modificações, e em outros animais, ela meio que deixou de existir, né? Observe bem. A pata, né? Observe bem como é que a pata dele aqui, né, para um antílope, para um lobo, não tem muita diferença, mas para um chimpanzé, o chimpanzé ele tem os dedos das mãos dele bem mais adaptados, né, à manipulação de objetos, assim como a gente. A preguiça também, porque ela se agarra ali aos galhos da árvore. Já a baleia e ao leão marinho, né, as patas dianteiras, traseiras são adaptadas ao nado. Então observa como é que, né, são estruturas homólogas, mas que por conta aí da irradiação adaptativa, elas possuem funções diferentes ou até mesmo funções parecidas, dependendo de quais animais a gente está comparando, né? Há, no entanto, caracteres que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função, mas não derivam de modificações de estruturas semelhantes, já existentes em um ancestral comum exclusivo. Estas são semelhantes apenas quanto à função e são chamadas de estruturas análogas. Esse tipo de semelhança não é usado nos estudos que visam estabelecer relações de parentesco evolutivo. Então, reparem que agora a gente tem um novo conceito. A gente falava de homologia, né, ou homologia, e agora a gente está falando de analogia. Homologia são estruturas que têm a mesma origem, partilhadas por animais que possuem um ancestral em comum. Já estruturas análogas, elas são semelhantes apenas quanto à função, mas os animais que a gente está comparando, eles não possuem um ancestral em comum. Apenas a estrutura que a gente está, né, ali vendo possuem funções iguais, funções parecidas, né? Como por exemplo aqui, a gente tem a comparação aqui de uma asa de morcego com a asa de uma ave e a asa de um inseto. Elas têm a mesma função, né, para esses três animais, que é o voo. A asa de morcego e a asa da ave são estruturas homólogas, porque eles possuem um ancestral em comum, os dois são vertebrados, né? Então eles possuem um ancestral em comum. Já quando a gente compara as asas do morcego e da ave com a de inseto, elas possuem aí uma mesma função, mas possuem um ancestral diferente. Então, na verdade, são estruturas análogas. As estruturas análogas são frutos do que se chama evolução convergente ou convergência evolutiva. Nesse processo, a semelhança se deve apenas à adaptação a uma condição ecológica semelhante. Então, houve, né, aí ao longo da história evolutiva uma pressão seletiva para que esses animais voassem. Então, a condição ecológica deles foi semelhante. De certa forma, né, eles se adaptaram aí ao voo. A evolução dessas estruturas ocorre de forma independente em dois ou mais grupos de seres vivos que não possuem um ancestral comum, mas recente e exclusivo. E agora eu vou falar dos órgãos vestigiais, que é muito interessante. A gente tem vários exemplos aí de órgãos vestigiais que a gente vê. E às vezes a gente vê, mas não percebe que são órgãos vestigiais. Outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais, que são órgãos atrofiados que não desempenham mais sua função original. São exemplo o apêndice vermiforme humano e os ossos vestigiais de membros posteriores em algumas baleias e serpentes. O apêndice vermiforme humano, gente, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ele era uma extensão do nosso intestino para poder facilitar a digestão. Mas isso sofreu uma pressão seletiva de forma que não fosse mais necessário, né? Então, ele está atrofiado. Hoje em dia, o apêndice, a gente brinca, né, que ele só serve para inflamar, né? Aí tem apendicite, tem que fazer cirurgia para remover o apêndice. E ele cita aqui também os ossos vestigiais de membros posteriores em algumas baleias e serpentes. Nessa imagem aqui, né, a gente tem uma baleia. E essa baleia, observa bem que aqui, né, tem a coluna vertebral dela, porque ela é um vertebrado,
e ela apresenta uma pelvis e um fêmur aqui que aparentemente é inútil, porque não tem nenhuma estrutura ancorada a ela. Isso aqui é um órgão vestigial de quando o ancestral desse animal aqui andava sobre a terra. Então isso aqui era útil para ele, né? Porque aí ancorava os músculos das patas traseiras. Então é um órgão vestigial aí, né? Um osso vestigial. A presença de ossos vestigiais de membros posteriores em baleias e serpentes indica que esses animais descendem de espécies com pernas que se adaptaram a um novo modo de vida. Nas baleias, a perda dos membros posteriores diminuiu o atrito com a água, tornando mais eficiente o deslocamento do animal no ambiente aquático. Nas serpentes, essa perda pode ter facilitado o deslizamento delas por fendas estreitas entre pedras e sua entrada em buracos no solo. Eu trouxe aqui também, olha, a imagem dessas patas, né, desses órgãos vestigiais de uma cobra, a cobra Python. Na parte ventral dela, ela tem essa estrutura aqui, que são as patas vestigiais, que não tem mais nenhuma função, mas estão ali, né? São os resquícios ali da história evolutiva desse animal. E um órgão vestigial que a gente tem também, além do apêndice, é o cóccix, que é esse ossinho que às vezes quando a gente fica sentado muito tempo ali, né, numa cadeira dura, ou sentado no chão por muito tempo, ele fica dolorido. O cóccix, ele deriva aí, né, ele vem do apêndice caudal, né, da cauda dos nossos ancestrais. Lembrando que nós somos primatas. Os nossos ancestrais, eles apresentavam caudas, né, rabos. Então, a gente tem aí esse cóccix, que é um vestígio caudal. Lembrando que aqui, ó, cadê a imagem do mamífero ancestral, né? A gente descende desse bichinho aqui, que parece um rato. Olha a cauda dele aqui. Então, isso aqui, o nosso cóccix, é um vestígio dessa cauda. E a gente também tem os dados moleculares. Em termos moleculares, quanto maior a diferença na sequência de ácidos nucleicos e nas proteínas de duas espécies, maior a distância evolutiva entre elas. Ou seja, quando a gente vai comparar aí o DNA entre duas espécies, né? Quanto mais diferença entre o DNA tiver, mais distante elas são, evolutivamente falando. Assim, as semelhanças na sequência dos aminoácidos de uma proteína ou de nucleotídeos do DNA podem indicar o grau de parentesco entre duas espécies. Quanto maior for a semelhança nas sequências das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, ou quanto maior a semelhança entre as proteínas dessas espécies, maior será a proximidade evolutiva entre elas. E eu trouxe um caso prático para vocês aqui, que é um recente, de 2008, que é o exemplo do cupim. O cupim, ele pertencia à ordem Isóptera. Por anos e anos aí, eu acho que mais de um século, ele ficou nessa ordem Isóptera. No entanto, nos anos 2000, em torno de 2008, cientistas, né, que trabalhavam com cupins, eles realizaram algumas comparações de RNA, na verdade, com as baratas. E eles repararam que havia muitas semelhanças entre as sequências, né, de nucleotídeos aí das baratas e dos cupins. E aí resolveram que, né, tipo, não resolveram de um dia para o outro. Isso foi um debate e tal. Decidiram que os cupins, eles pertenciam, na verdade, à ordem Blatódia, que é a ordem das baratas. Então, eles são mais aparentados do que se pensava antes. E por fim, né, a gente tem aí a embriologia comparada. O que é a embriologia comparada? É o estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados e mostra a grande semelhança do padrão de desenvolvimento inicial. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Então aqui eu trouxe essa imagem bem interessante, né? Que mostra que 3 fases do desenvolvimento embrionário de 8 espécies diferentes, né, de vertebrados. E observem, né, que o estágio inicial,
eu não saberia diferenciar. Para mim são todos iguais, né? Tá, alguns são diferentezinhos, mas são praticamente iguais. Aí observe bem que, por exemplo, né? Olha como que a cauda, essa parte aqui que eu vou chamar de cauda, né? Em alguns animais ela continua, né, no estágio mediano aqui do desenvolvimento. Já em outros, ela parece que vai diminuindo, ó, vai sendo reabsorvida. E por fim, no estágio final, tem alguns que nem apresentam mais essa cauda. Por exemplo, aqui o ser humano, né? O ser humano, olha como é que o pintinho também tem a cauda menor, o coelho também. Então é bem interessante fazer esse estudo da embriologia comparada, né, comparando embriões, que a gente também consegue ver quais organismos são mais próximos dos outros. Então, gente, a aula ficou um pouco comprida, espero que eu não tenha falado rápido demais, que eu não gosto quando a aula fica muito comprida para vocês, que eu sei que é chato ficar assistindo vídeo aula. Façam as atividades do PET, né, e a gente, com isso, encerramos aqui o PET 3. Aí, se vocês fazem as atividades, depois a gente vai ter a prova, nossa avaliação. E eu acho que a gente vai se ver aí em outubro ou em novembro. Então, até a próxima aula.